Fala galera, beleza? Johnny Bastos aqui, Pai seja convosco. Vamos aí à nossa conclusão aí dos 2 vídeos anteriores da nossa jornada O Grande Líder, onde nós falamos sobre liderança, chamado ou propósito. Enfim, vamos ser bem incisivos hoje, tá bom? Bem direto no assunto para poder fecharmos aí com chave de ouro, tá ok? Chamado e propósito. Os dois podem estar ali incluídos no seu processo aí de liderança. Chamado é quando você às vezes já tem um talento e num determinado momento da sua vida você recebe um chamado de Deus. Você recebe um chamado às vezes no seu trabalho, no seu líder ali, no seu gerente, no seu chefe, para exercer uma função de liderança, de comandar uma equipe, de comandar um setor, uma empresa, ou voltando aqui para o lado religioso, um chamado de Deus de liderar um ministério na igreja, liderar até mesmo uma igreja, ser um pastor, ser um presbítero, ali estar de frente a uma congregação, ou na sua vida aí cotidiana, liderar o seu trabalho, na sua área, ali na empresa onde você faz parte. Propósito é quando você se propõe, é quando você se coloca em posição de destaque para receber até mesmo um chamado, correto? Quando você propõe, como nós aprendemos antes, o propósito é você planejar, você projetar, você estudar aquela situação, aquela liderança que você almeja, seja no seu trabalho, seja na sua zona, às vezes, ali de amizade. Você, às vezes, é uma pessoa que fica muito calada, não desenvolve muito algum tipo de assunto, e você quer tomar a frente, você quer se posicionar, você prepara, querendo ou não, até para isso, uma estratégia. Pô, deixa eu ver do que o pessoal fala muito, deixa eu ver do que a galera mais curte, então eu vou chegar, eu vou estudar sobre esse assunto para poder estar no meio da galera. Assim funciona quando você quer, quando você almeja algo no seu trabalho, na sua área profissional. O que você faz? Você estuda sobre aquela área, você se prepara, você se mostra, como posso te explicar melhor? Você se mostra à disposição mesmo ali de estar naquela área, de querer comandar aquela área, aquele grupo, aquela equipe. Então você vai montando estratégias, projetos, você vai trabalhando em cima daquilo para poder alcançar o que você busca. Isso é propósito. Então, liderança, chamado ou propósito? Chamado e propósito. Se você receber um chamado de liderança, não adianta você não ter um propósito, porque você vai receber o chamado, como eu já disse aqui, aconteceu comigo. 16 anos depois, eu resolvi tomar uma posição, colocar isso como propósito da minha vida para poder exercer o que eu estou fazendo com vocês aqui, um posicionamento de estar trazendo para vocês o que é liderança, como funciona, como ela age na minha vida, para que vocês tenham também uma diretriz, um norte, ou umas palavras de apoio para que você possa fomentar melhor aí o seu propósito de liderança, tá ok? Chamado é quando você recebe um chamado de Deus, da sua liderança ministerial, do seu chefe no seu trabalho, do seu gerente, e você tem a oportunidade de estar em uma liderança e você escolhe estar ou não. Propósito, quando você se propõe, quando você projeta, quando você estuda, trabalha em cima daquilo para estar em uma posição de liderança. Chamado, propósito. Chamado você recebe, exerce ou não. Propósito, você se propõe a exercer essa função. Então que você, independente de ter chamado ou não, você tenha um propósito. Recebeu o chamado? Coloca o propósito. Não tem chamado? Tenha o propósito. Uma coisa concilia a outra, mas eu considero o propósito um pouco mais importante. Porque eu fiquei, afinal de contas, 16 anos só com o chamado de liderança. E hoje eu coloquei como propósito de vida. Hoje eu resolvi estudar, escolhi me formar em algumas áreas, como está acontecendo, graças a Deus.
escolhi montar estratégias, projetos, escolhi montar esse canal, colocar esse canal aqui para funcionar. Para quê? Para estar ajudando pessoas. Eu sei que esse vídeo vai alcançar 1, 2, 3, 10, 15, quantas alcançarem. Eu quero que essas pessoas sejam ajudadas através do chamado que eu recebi 16 anos atrás e que hoje eu estou colocando um propósito nesse chamado para te ajudar, para me ajudar, para a gente crescer e ser uma liderança forte. Maravilha? Um abraço, Pai seja convosco.